Se tem uma coisa que essa edição da Champions League nos mostrou é que qualquer coisa pode acontecer. Grandes times passando sufoco, zebras eliminando favoritos e grandes confrontos que prometem ser verdadeiras batalhas. Hoje vamos analisar todos os jogos das oitavas de final e entender o porquê essa edição da Champions League pode ser a mais imprevisível dos últimos anos. Já comenta aí os seus palpites para os times que vão avançar para as quartas de final e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como este. O primeiro confronto é entre PSV e Arsenal, muita gente falando que o Arsenal vai passar de forma tranquila e que é bem superior à equipe holandesa, mas o PSV tem uma equipe muito organizada que está jogando muito bem, atualmente briga ponto a ponto ali com o Ajax pela liderança do campeonato holandês e eliminou a Juventus na fase de playoffs, então já eliminou uma das grandes equipes da Europa, então chega muito forte para essa fase. Além disso, o Arsenal, por exemplo, tem tido nos últimos anos dificuldades na Champions League, né, para pelo menos passar das quartas de final. Temporada passada, por exemplo, foi até as quartas de final, acabou perdendo para o Bayern de Munique, mas constantemente é eliminado nas oitavas ou nas quartas, e ano passado teve dificuldades para passar pela equipe do Porto, passou nos pênaltis nas oitavas de final, então o Arsenal tem dificuldades contra equipes menores normalmente na Champions League. Eu acho que o PSV pode sim fazer um jogo muito duro e surpreender até eliminando o Arsenal, que vem muito bem na temporada. O outro confronto é entre Lille e Borussia Dortmund, que para mim é o confronto mais subestimado dessas oitavas de final da Champions League. O Lille, que se classificou entre os 8 primeiros na Champions League e vem jogando muito bem durante toda a temporada, e o Borussia Dortmund, que apesar de ter começado muito mal essa temporada e tá no meio da tabela da Bundesliga, nesse último mês, pelo menos no ano de 2025, vem a cada jogo melhorando e jogando melhor, então é uma equipe que acho que vai chegar muito forte para as oitavas de final. O Borussia Dortmund que surpreendeu, ganhou de 3-0 do Sporting e se classificou, então acho que vai ser um jogo muito disputado, duas equipes muito jovens e que vem crescendo muito na temporada de desempenho. Acho que é um jogo que ninguém está dando muita atenção e que pode ser muito promissor e também muito imprevisível, né? Não dá para apostar em nenhuma das duas equipes, qualquer uma das duas pode avançar para a próxima fase. Lembrando que o Borussia Dortmund foi finalista na temporada passada. Agora vamos falar dos clássicos que vamos ter nessa as oitavas de final da Champions League, começando pelo um dos grandes jogos dessa rodada, que é Real Madrid contra Atlético de Madrid, o Derby de Madrid. O Real Madrid que vem de uma classificação muito satisfatória, né, contra o Manchester City, se impondo muito, principalmente no segundo jogo. O primeiro jogo foi mais disputado contra a equipe inglesa, mas no segundo jogo, com hat-trick de Mbappé, a equipe dominando a equipe do City, que é uma equipe que não veio bem na temporada, né, o Manchester City, então não é o mesmo City dos últimos anos, e o Real Madrid também vem muito inconstante na temporada, né, apesar de estar ali brigando pelo título da La Liga, ainda está na segunda colocação, e vem fazendo partidas bem constantes durante toda a temporada, tanto é que a equipe nem conseguiu se classificar de forma direta para as oitavas de final da Champions League. Do outro lado, o Atlético de Madrid faz uma boa temporada, é uma equipe que se classificou entre os 8 primeiros, vem bem na La Liga, e é um duelo, é uma rivalidade muito quente, né, muito disputada, principalmente nos últimos anos tem se aflorado muito. Normalmente o Atlético de Madrid costuma ter desvantagem, né, em confrontos de mata-mata contra o Real Madrid, costuma perder bastante, inclusive as famosas duas finais de Champions League, mas acho que o Atlético de Madrid pode sim surpreender nesse confronto e avançar. Nessa temporada as equipes se enfrentaram, foi 1-1 o jogo, então acho que vai ser no detalhe que uma das duas equipes vai avançar, mas vai ser um jogo muito disputado e muito bom de assistir. O outro clássico é entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. O Bayern de Munique que teve muitas dificuldades para avançar contra o Celtic, né? Conseguiu fazer um gol ali no último lance no segundo jogo. O jogo tá indo para prorrogação, o Celtic estava vencendo por 1-0 e o Bayern conseguiu empatar ali nos minutos finais e se classificar, mas teve muitas dificuldades também no jogo da ida lá na Escócia, então não é um Bayern dominante, não é um Bayern que está aplicando um futebol tão vistoso e muito dominante, e o Bayern de Leverkusen vem bem na temporada, já é um trabalho que vem da temporada passada, que teve uma temporada brilhante, Xabi Alonso, e um elenco que manteve todos os seus principais jogadores, então acho que vai ser um confronto muito disputado nessa temporada. O Bayer Leverkusen já eliminou o Bayern de Munique na Copa da Alemanha, então acho que o Bayern de Leverkusen tem chance sim de se classificar nesse confronto. Outro grande confronto dessa rodada é entre PSG e Liverpool. O Liverpool que teve a melhor campanha da Champions League e também é o líder da Premier League atualmente, vem praticando o melhor futebol da Europa. E o PSG vem bem na temporada, né, líder do campeonato francês como sempre, mas aplicou uma goleada de 7-0 no jogo da volta contra o Brest. O jogo da ida tinha sido 3, então 10-0 no agregado. Tudo bem que a equipe do Brest é uma equipe um pouco inferior do PSG, mas
querendo ou não, era um clássico francês, era playoff de Champions, então mesmo assim não é fácil, né? E o Brest tinha se classificado para os playoffs, então não era uma equipe fácil assim de se bater, e o PSG foi bem dominante. Claro que vai enfrentar a melhor equipe da Europa, que é o Liverpool, mas acho que vai ser um confronto que promete muitos gols, né? Tanto no jogo da ida quanto no jogo da volta. Os ataques das duas equipes são muito eficientes e muito fortes, então vai ser um belo confronto. Clube Bruges contra Aston Villa é um confronto que promete ser mais equilibrado do que parece. Se fosse há um mês atrás, o Aston Villa provavelmente seria muito favorito a esse jogo, mas o Clube Bruges conseguiu eliminar a Atalanta, que é a atual campeã da Europa League, e também vai tá ali brigando pelo título italiano. Então o Clube Bruges conseguiu vencer o jogo da ida e o jogo da volta, meteu um 3-1 em Bergamo, na casa da Atalanta. Então uma equipe que se impôs nos dois jogos contra a equipe italiana e chega muito forte para essas oitavas de final contra o Aston Villa. Então eu acho que vai ser uma partida bem mais equilibrada. Eu acho que o Aston Villa tem uma equipe melhor e deve se classificar, mas o Clube Bruges provavelmente tem chance sim de chegar nas quartas de final. Tem aqueles argumentos que a galera vai falar, o Clube Bruges já fez muito, né? Já fez a sua graça e agora o Aston Villa vai se impor bastante, mas eu não sei, né? Eu acho que pode acontecer de tudo. O Clube Bruges se provou nos dois jogos contra a Atalanta que não tá para brincadeira nessa Champions League. Vamos ter Inter de Milão contra o Feyenoord que eliminou o Milan na última rodada, né? Na fase de playoffs, empatando o jogo lá em Milão e vencendo o jogo na Holanda, e tem a chance de eliminar também a Inter de Milão, ou seja, eliminaria os dois rivais, né? Inter e Milan de forma consecutiva, mas apesar do Feyenoord tá fazendo uma boa temporada, já tem um núcleo desses jogadores, né, nas últimas temporadas, fazendo boas campanhas, chegando em finais de competições europeias. Eu acho a Inter de Milão um time mais completo, mais consistente, e que já tem essa experiência na Champions League, foi finalista da Champions recentemente, tem feito boas campanhas. Eu acho que a Inter é favorita para esse jogo, mas eu acho que o Feyenoord pode incomodar ali um pouco a Inter, mas eu acho que a Inter deve se classificar sim. Benfica e Barcelona é outro grande jogo dessa rodada. O Barcelona que teve a segunda melhor campanha da Champions e também lidera a La Liga atualmente. O Benfica que se classificou ali contra o Mônaco, né, num jogo de muitas alternâncias, um 3-3 no jogo da volta ali, muito pegado. Eu acho que a equipe do Benfica é bem inferior à do Barcelona. O Barcelona tem feito uma temporada muito melhor, né, a segunda melhor equipe na Europa nessa temporada. O jogo entre as equipes nessa temporada foi na Champions. O Barcelona aplicou um 5-4 sobre o Benfica, fazendo um gol ali no último minuto com o Rafinha. Então foi uma partida muito equilibrada. Eu acho que o Benfica pode sim incomodar um pouco o Barcelona, mas eu acho que o Barcelona é uma equipe melhor e deve sim se classificar para a próxima fase. Então deu para ver aí que vamos ter muitos confrontos equilibrados nessa fase da Champions League, das oitavas de final. Comenta aí quem que você acha que vai ser a zebra, os times que vão passar com mais facilidade e os times também que vão para a final na sua opinião. Deixa aí nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos de futebol, de basquete, futebol americano e principalmente também vídeos sobre a Champions League que eu tenho trazido constantemente aqui no canal. Até a próxima!